Dando continuidade aí ao vídeo anterior, porque realmente esse realmente tem que dar continuidade, porque ele vai pegar os dados da aula anterior, ok? Então vamos abrir aí, né, o nosso Excel com, com a planilha, com a planilha anterior aqui. Vocês vão clicar em mais, né? E aí vai para uma nova planilha. Nós vamos trabalhar aqui dentro dessa planilha aqui. O que nós vamos colocar aqui nessa planilha? Conforme vocês estão vendo aí na imagem, será aí essa planilha que nós vamos fazer. Número, aluno, idade, né? A gente vai colocar todos esses dados aí que vocês estão vendo na coluna de vocês aí, na tela de vocês aí. Eu vou ver aqui se eu coloco de um jeito que eu consigo enxergar. Eu tenho que ver a imagem e fazer junto com vocês. Então, bora, bora começar, né? Vamos abrir o Excel, né? E vamos começar aqui. Então, na coluna A1, nós vamos colocar aqui número, aluno, idade. Gente, eu escrevo, teclo a setinha para a direita, já vai para a direita. Ano, setinha para a direita. Abril. O abril, nós clicamos na célula abril, depois de escrita, e aí eu uso o auto-preenchimento, tá, gente? Eu continuo utilizando esse tipo de ferramenta para agilizar aqui o nosso trabalho, até outubro, beleza? Então, outubro, né? Novembro, tem novembro também. Dezembro não tem, que é férias. Então, novembro, frequência, média, final e status. E agora o que que nós vamos fazer aqui? Vamos colocar aqui, clicar na letra A, que é para selecionar a coluna, e clicar, segurar até a letra O e vamos dar uma padronizada nas larguras. Clicando com o botão direito, largura da coluna, vamos colocar aqui 15 e dar um OK. Vamos ver como é que tá. Eu vou selecionar tudo, eu vou centralizar aqui, ó, de uma vez, ó, centralizar tanto na horizontal quanto na vertical. E agora eu vou diminuir um pouquinho a coluna, a primeira coluna, que é o número, vou colocar aqui. O número. Eu não vou colocar 1. Não vou colocar o número 1, eu vou colocar igual. Ilha 1. E vou clicar aqui, ó, número 1, e vou dar um Enter. Ele vai puxar esse dado da planilha anterior. Como lá está escrito 1, aqui também vai estar escrito 1. E aí eu vou pegar aqui, ó, e fazer o auto-preenchimento. E ele automaticamente vai pegar os dados da planilha anterior. Então, alunos. Observa aqui, ó, aqui tem a planilha onde tem os alunos. Tá? Poderia ser aqui, ó, David, Diego, Daniela, Denner, Daiane, tudo com D. Então, ó, poderia ser esses nomes, tá? Eu vou clicar aqui, ó, eu estou trabalhando aqui na planilha nossa aqui, nós voltando aqui para nossa planilha. Lá no B2, na célula B2, eu vou clicar igual. Aí eu vou lá na planilha anterior, que nós fizemos do exercício anterior, que é a lista, e vou clicar lá no primeiro aluno. E eu vou dar um Enter. E aí eu clico, seleciono, mostro pro Excel a minha referência é o David. Aí eu vou e uso o auto-preenchimento. No cantinho inferior direito,
Posiciono meu mouse no cantinho inferior direito da célula, clico, seguro e arrasto, né? Idade nós vamos inventar alguns aqui, tá? Não a idade ela não é importante para esse exercício. O ano também não é importante para esse exercício. Então, vou colocar aqui. E aqui são as notas dos alunos, né? A nota de abril, acho que eu vou diminuir um pouquinho. Deixa eu ver aqui qual que é um maior aqui. Eu acho que eu vou selecionar, tá, o mês, os meses, tá? Eu vou selecionar a coluna E, ou seja, eu clico na coluna E, seguro e arrasto até a coluna L, solto, clico com o botão direito, clico em largura da coluna e eu vou colocar 10 para ver como é que vai ficar. Eu acho que ficou razoável, né? Então aqui nós vamos colocar aqui as notas. As notas no momento, não, vocês vão colocar notas de 1 até a 10, né? Vocês podem fazer aqui, se vocês quiserem, conforme o meu exemplo, mas essa parte de digitação a gente não vai focar muito, né? Vocês digitam aí a nota dos alunos aí, que vocês quiserem aí, né? Ou dos alunos reais, não tem problema. A frequência desses alunos. Nós também vamos usar o recurso de pegar um dado da planilha anterior. Vou colocar igual, vou lá na planilha anterior, e aí eu vou pegar o dado aqui, ó, da frequência aqui, ó, da presença aqui, ó. Tá vendo? Ó, em porcentagem, ok? Então, do aluno 1. Cliquei aqui do aluno 1 e dou Enter. E aí eu faço o quê? Eu faço o auto-preenchimento, né? Bom, média final. Nós vamos usar uma fórmula que nós já usamos anteriormente. Toda fórmula começa com igual, o nome da função, média, que é a fórmula que a gente usou no nosso primeiro exercício, né? E aí é só você clicar aqui, ó, 2 vezes. Tá? E aí ele vai perguntar qual que é o intervalo. Então nós vamos selecionar de abril a novembro, tá? Vamos selecionar de abril a novembro e dar um Enter. Ele já vai ter lá a média final e aí eu posso também fazer esse auto preenchimento. E agora nós vamos para a parte que é a mais complexa desse exercício, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos clicar aqui nesse status aqui no O2, correto? Nós vamos clicar em igual. Nós vamos usar a, a função chamada se, que é uma condição, porém nós vamos colocar, abrir parênteses, e vamos colocar o é. Por quê? Porque é mais de uma condição que nós vamos avaliar. Se determinadas condições forem verdadeiras, eu vou abrir aqui o é aqui. Então, se determinadas condições forem verdadeiras, ele vai caiu a energia aqui, tá, gente? Tô no escuro aqui. Olha que interessante, aqui tem, ixi, agora caiu tudo mesmo. Mas sem problema. Se uma determinada condição for verdadeira, e me fez ver aqui que tá curtinho aqui vou até dar um zoom para vocês verem melhor. Tá curtinho aqui, né? Vocês não estão vendo legal não. Então igual se o que significa que nós vamos colocar mais de uma condição, né, para ela ser verdadeira, e quais são as condições que nós vamos determinar, tá?
As condições que nós vamos determinar é se a frequência, ou seja, eu clico aqui na frequência, se ela for maior que 60%, né? Ponto e vírgula. Qual que é a outra condição? Aqui eu posso colocar várias condições e vou separando essas condições por ponto e vírgula, ok? Qual que é a outra condição? Se a média ela for maior que 6, né? Aí, se ocorrer tudo isso, eu vou aqui, ó, fechar parênteses para dizer que as condições eu já determinei. Colocar ponto e vírgula. E agora eu vou determinar a resposta se essas condições forem verdadeiras. Então, qual que é a resposta? Vou colocar aqui entre aspas, aprovado. E vou fechar aspas, ok? Ponto e vírgula. Qual que é a resposta se ela for falsa? Se ela for falsa, eu vou colocar agora uma outra condição. Ou seja, se, ok? For, se a frequência ela for maior que 60%, né? Ponto e vírgula. O valor, se for verdadeiro, vai ser recuperação. Ou seja, o que eu quero dizer até o momento? Ele só vai passar direto se tiver duas condições. A frequência e a nota for acima a frequência e a nota for acima de 60%, né? Agora, se não for, se a nota estiver ruim, né, mas a frequência for acima de 60%, ele vai para a recuperação. Ponto e vírgula. E aí, se não atender, voltou a energia. Então, se não atender nenhuma destas condições, eu não preciso colocar mais nenhum se, eu simplesmente coloco o valor da resposta, né, o reprovado, que indica que, que indica aí que se a condição 1 não for atendida, a condição 2 não for atendida, já traz a resposta reprovado para mim. É isso que está dizendo toda essa fórmula gigante que vocês estão vendo aí, ok? Então, fechar aqui mais um e dar um ok. E aqui nós temos aqui o reprovado. E por que está reprovado? Vou colocar aqui. Por que ele está reprovado? Porque não é maior que 60%. Eu vou até fazer o auto-preenchimento. Somente um está aprovado. Por que o primeiro lá, ó, que é o David, se eu não me engano, né, ele está reprovado? Porque nós colocamos na nossa fórmula que a frequência ela tem que ser maior que 60%. Então eu já vou corrigir aqui. Se ela for maior ou igual a 60%, tá? Aqui também, ó, maior ou igual a 60%, ele vai estar aprovado, ok? Bom, se eu for na minha planilha aqui de presença e alterar aqui, ó, muitos ali estão com reprovados. Então vou aumentar aqui a presença dessa galera para colocá-los aqui em estado de aprovação. Então todos aqui, ó, se vocês forem observar, já estão com uma presença suficiente para serem aprovados. Bom, aqui nós temos o que está em recuperação, por quê? Porque a média dele foi 5, foi abaixo de 60%.
abaixo de 6. Mas a frequência dele foi acima de 60%, então ele fica de recuperação. E nós temos aqui aprovados direto, recuperação, e nós não temos nenhum reprovado. Como que a gente consegue um reprovado? Se a frequência for menor que 60%. Aqui o que dá bomba aqui nesse momento é a frequência. Então eu vou fazer uma simulação aqui, vou colocar um A aqui para reduzir aqui, ó, tá em 56%. Então, esse aqui, ó, o terceiro aqui, ele já está reprovado porque a frequência dele caiu, foi para 56%, e aí já é reprovado direto. Então, é uma forma bem interessante, né, como vocês podem ver aí, que é o se que está concatenado. Então, nós temos o se e, que significa que nós vamos colocar várias lógicas, várias condições, vários critérios. Nós vamos colocar várias condições. Se aquelas condições forem verdadeiras, vai responder uma determinada coisa. Ponto e vírgula. Se ela for falsa, e é aí que vai responder uma determinada coisa. No entanto, o que nós fizemos? Nós colocamos, se ela for falsa, nós colocamos uma outra fórmula. Então, essa é a beleza de você conseguir acrescentar diversas fórmulas dentro de uma fórmula. Nós já fizemos isso com se erro, né? Ou seja, nós inicialmente criamos uma fórmula, só que aí nós observamos que essa fórmula, quando não tinha valores dentro da célula, ela dava erro. Então nós acrescentamos o se erro, e aí, ao invés de dar o erro, iria apresentar uma mensagem. Agora nós colocamos o se e, que são várias condições. Se der verdadeiro, vai dar uma resposta. Se der falso, vai iniciar uma nova condição, que é o se. O se o quê? Se a média for maior ou igual a 60, vai para a recuperação. Se ela for menor, reprovado. Ok? Bom, é, eu posso fazer aqui e vou fazer, eu vou selecionar tudo aqui, vou diminuir um pouquinho, vamos selecionar tudo aqui. Tá, gente? Eu diminuí, eu dou zoom, tiro zoom e às vezes eu deixo de falar com vocês como é que eu faço isso. Vocês podem diminuir o zoom aqui, ó, lá embaixo no canto inferior direito, aumentar o zoom, ou vocês podem usar o Ctrl e o Screw. O Screw é a rodinha do mouse. Deixa eu ver aqui se eu consigo, ó. Essa rodinha do mouse, eu seguro o Ctrl, quando eu coloco para baixo eu tiro o zoom, quando eu coloco para cima, rodo ela para cima, tá, gente? Eu estou aumentando o zoom, ok? Então eu tirei um pouquinho o zoom para ver toda a minha planilha. E agora eu vou selecionar do A1 até o A6. Eu vou selecionar e vou colocar, formatar como tabela, para deixar a minha planilha aqui mais bonitinha, né? Vou colocar aqui, a minha tabela tem cabeçalho. O que é esse cabeçalho? Cabeçalho é o título de cada coluna, né? O número, aluno, idade, aluno, né? Isso são os cabeçalhos. E a minha planilha, ela tem já o cabeçalho. Então eu dou um OK e tá feito. Eu posso, se eu quiser, selecionar aqui, ó, esse cabeçalho, e eu posso remover o filtro, tá? Se eu achar que não é interessante, ó, tá aqui a design, botão de filtro, ó, eu posso desmarcar esse botão de filtro. Em dados, também tem o filtro, posso desmarcar o botão de filtro, ok? Além disso, o que nós vamos formatar aqui? O aprovado, né, recuperação e reprovado. Então, quando tiver aprovado, vai ficar em azul. Quando ficar em recuperação, amarelo, e quando reprovado, vermelho. E para isso, nós vamos utilizar aqui a formatação condicional. Nós vamos selecionar do O2 até o O6, ou seja, clicou, segurou e arrastou bem no centro da célula. Clicou, segurou e arrastou, ok, gente? Nós vamos lá na página inicial, lá na barra de menu, página inicial, no grupo, tá? Estilo,
nós temos aqui o primeiro ícone do grupo estilo, é formatação condicional. Vocês vão clicar nele, realçar regras da célula, e nós vamos colocar texto que contém. O texto que contém aprovado. Por que que eu coloco o texto que contém aprovado? Porque às vezes vocês podem escrever faltando alguma coisa e vai funcionar porque contém uma parte daquela palavra que você escreveu. Então eu acho ele melhor. Mas você pode colocar lá igual de forma exata, porque também dá o mesmo efeito. Então, um aprovado. Nós vamos colocar aqui formato personalizado. Preenchimento, vamos colocar azul. Fonte, a cor da fonte eu vou colocar branco. E eu vou dar um OK. Agora, formatação condicional novamente, realçar regras de célula, texto que contém recuperação. Vou colocar só rec, só para vocês entenderem esse texto que contém. E aí, eu vou colocar formatar, preenchimento, cor amarelo e a fonte preto, tá? Vou dar um OK. E agora, mais uma vez, formatação condicional, realçar regras das células, texto que contém, eu vou escrever REP, de reprovado, e aí eu vou colocar um formato personalizado, na cor da fonte eu vou colocar branco, e no preenchimento eu vou colocar esse vermelho mais escuro, vou dar um OK, E aí vocês veem que sempre que se alterar aqui, ó, vamos tentar aumentar a média desse cidadão aqui. Aumentou a média para acima de 60%, já ficou como aprovado. Ok? Se for observar que a média tem que ser acima de 60%, né? Eu vou colocar aqui, ó, maior ou igual. Maior ou igual também, né? No 6, porque se for 6 você passa, né? Onde está lá N2 maior ou igual a 6. Tá? Aí fica fino. Bom, gente, é isso a aula de hoje, né? Com ela vocês aprendem concatenar, fórmulas, funções, né? Uma dentro da outra e mais uma vez reforça a formatação condicional, né? Que nós temos utilizado.